Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Olá para você que nos acompanha aí do outro lado. Estamos com mais um Ineditados, Conversas para além do livro, o programa da editora UFSM na Rádio UniFM 107.9. Eu sou Jéssica Dalcin e hoje estamos dando início à Semana das Ciências Naturais e Exatas aqui nas nossas campanhas. Você que tem acompanhado aí as nossas redes, @editora UFSM, @livraria e grife UFSM e @ineditados podcast, já deve ter percebido que estamos com pré-venda, com promoções em e-books, promoções em livros físicos na nossa livraria, que fica pertinho ali da entrada da UFSM, à esquerda ali no centro comercial, ao lado dos Correios. A campanha Salve o Livro tem sido um sucesso. Tivemos recentemente um episódio sobre o lançamento dessa campanha, então você pode nos apoiar em qualquer um dos formatos. É sempre um formato de pré-venda ou de aquisição. Então, nunca vai ser um valor assim que você simplesmente deposita. Sempre tem alguma forma da gente te agradecer, seja com um brinde, seja com uma eco bag. Então, fica por dentro das nossas postagens, as nossas campanhas, tem para todos os gostos. E hoje, então, nós estamos aqui para começar essa semana do CCNE com pessoas que, em alguma medida, já conheço um pouquinho. Flávio Preto, seja muito bem-vindo, já esteve aqui falando conosco sobre, o ano passado, sobre um evento, o seminário, que teve sobre paleontologia, doutor em ciências, pela pós-graduação em geociências da URGS, mestre em geociências, área de concentração em paleontologia e bacharel em ciências biológicas pela URGS. E atualmente trabalha aqui, junto da UFSM, como paleontólogo, no CAPA, que é o Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica da 4ª Colônia. Flávio, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Jéssica. Uma saudação especial para todo mundo que está ouvindo a gente aí. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. E o Flávio também é orientador no PPG em Biodiversidade Animal e coordena grupos de iniciação científica, grupos de pesquisa. Então, hoje a gente vai falar basicamente como tudo isso se conecta na forma que a pesquisa é feita em suas diversas etapas, Recentemente, vocês devem ter acompanhado aí uma descoberta de ossadas, aqui na nossa região, e que isso, enfim, reverberou sobre uma nova espécie. Então, a gente conta também com a presença da Helena Bertol, que é discente da biologia aqui da UFSM, e que tem acompanhado o Flávio e outros colegas, junto de outros colegas, em processos de escavação, e vai poder falar um pouquinho sobre esse lado dela, Helena, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Vamos lá, eu estou dando risada, gente, porque a Helena é minha filha. Então, mas não, ela veio aqui por indicação do Flávio. Então, eu não tenho nada a ver com isso. Viu? Ela está aqui porque mereceu, Helena? Vamos lá, então, começando dentro desse processo, Esse processo de descobrir algo que, num primeiro momento, vocês vão a campo e não conhecem nada, assim, É uma descoberta do zero. Flávio, conta um pouco como é que se dá a seleção dos espaços. Como é que vocês chegam num determinado local? Existe uma informação que vem de alguém porque eu imagino que sejam, às vezes, propriedades privadas. Como é que esse diálogo acontece? A gente tem, por toda a extensão do país, uma série de mapeamentos geológicos que são feitos pelo Serviço Geológico Brasileiro, a CPRM. Então, num primeiro momento, o nosso trabalho sempre passa por ver esses mapas, vasculhar esses mapas e procurar por locais onde tu tens as formações rochosas que a gente procura, de interesse, aflorando. E num segundo momento a gente faz uma vistoria por satélite. Então a gente tem imagens de satélite super acessíveis hoje, Qualquer pessoa consegue entrar no Google Earth, por exemplo. E ali a gente consegue ver áreas onde as rochas estão expostas, porque no Brasil, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, a maior parte das nossas rochas estão cobertas por vegetação, Então o nosso trabalho primeiro é procurar onde essas rochas estão aflorando
E uma outra maneira de fazer isso é no boca a boca também. A gente fala, a gente tem muito contato com os produtores rurais, a gente tem contato com outros colegas, então é uma mistura de tradição oral, assim, falada, com uma pesquisa geológica, né? E de posse dessas localizações, então a gente organiza pequenas expedições e vai, de fato, procurar esses fósseis in situ, né, no local onde eles estão aflorando. E esse processo a gente tem que repetir toda hora, né, especialmente depois de uma chuva, alguma coisa assim, porque sempre está se expondo a áreas novas. E acredito que agora, recentemente, com esse desastre natural que assolou o estado, por um outro lado, surgem novas e também se perdem, né, porque ocorre erosão, e então é uma coisa muito dinâmica, né, a paisagem está sempre mudando. Com certeza. Até um assunto bastante delicado, assim, né? Porque tem todo o aspecto humano por trás de toda essa tragédia que a gente viveu e está vivendo ainda, né? Mas esses deslizamentos que tem, né? Felizmente, vários deles não tiveram impacto em vidas humanas, né? Nesses deslizamentos, muitas vezes, tu tem a exposição de camadas rochosas que antes não eram conhecidas. Então, no momento em que isso se tornar plausível, a gente começa a visitar localidades para mapear novos pontos, né? E mesmo assim, aqueles afloramentos que a gente já conhece de longa data, né? Os mesmos geossítios que a gente já tem tombados, todos eles a gente está fazendo um pente fino de novo e vendo o que a chuva expôs de primeiro mais uma vez, né? Então tem vários afloramentos clássicos assim que eles estão completamente mudados, ravinas novas, áreas novas de exposição, então com isso vem descobertas novas, né? E em termos gerais, assim, o que é um afloramento? Um afloramento é o nome que a gente dá para qualquer lugar onde a rocha está exposta em superfície, então ela está aflorando, ela não é solo, é a rocha nua que está ali. Então, tu tem um acesso direto à rocha fresca mesmo, como ela estaria no subsolo. Então, isso que a gente chama de afloramentos. E quando esses afloramentos eles são compostos de rocha sedimentar, ou seja, aqueles arenitos, os lamitos, essas rochas feitas pela ação de agentes que concentram sedimentos, é ali que a gente vai procurar fósseis. Então, todas as áreas, por exemplo, onde a gente encontra fósseis do Triássico, eles são rochas que foram formadas justamente em processos de enchente e, casualmente, em processos de mega enchentes, que aconteceram há 230, 240 milhões de anos no passado. Então, esse mesmo sistema que a gente fatalmente vê que aconteceu nos últimos dias, né, dos rios inundando as planícies, depositando metros e metros de lama, isso aconteceu no passado e isso acontece sempre, né, nos sistemas fluviais. E isso no passado, essa tragédia do passado, então, que causou os nossos fósseis, soterrou os nossos fósseis, e é por isso que nós temos eles hoje, né? Então... E em que medida que esse tipo de compactação vai permitir que vocês encontrem coisas mais detalhadas ou mais bem preservadas? Existe essa ideia de que o sedimento vai talvez trazer mais detalhes? Como é que funciona essa dinâmica da natureza que vai fazer com que o fóssil vá se tornar um fóssil? E por que essas inundações do passado acabam trazendo essas situações mais parecidas com o que a gente vai encontrar também? Então, no momento em que um organismo ele se deposita sobre o solo, né? Vamos pensar um animal. No momento que o animal morre, começa uma corrida contra o tempo, porque a tendência é que as partes orgânicas vão se decompor, vão se degradar, né? E sobram, vamos pensar no caso de um vertebrado, apenas os ossos. Então, o primeiro fator assim, que a gente precisa para ter a preservação de um fóssil em bom estado é que ele seja soterrado o quanto antes, de preferência antes mesmo de apodrecer, porque senão ele começa a perder partes. E quanto menos energético é esse soterramento, ou seja, quanto menos energia é envolvida, quanto menos forte a correnteza do que quer que deposite, mais chance tu tem de preservar ele em melhores condições. Porque imagina um rio extremamente caudaloso e vai trazer toda sorte de areia, terra, pedra em cima do esqueleto de um animalzinho pequeno.
Então, isso acaba destruindo, né? Então, preferencialmente, fenômenos de deposição mais calmos, ou seja, de lamas finas e muito rápidos, são os que tendem a preservar melhor os esqueletos em termos de completude. E existem outros fenômenos, assim, de preferência, o organismo ele tem que ficar menos exposto ao oxigênio, então tem toda uma série de tipos de fossilização, mas que no nosso caso aqui, preferencialmente são os sedimentos finos e a deposição rápida que garantem que os nossos fósseis sejam maravilhosos como são. Aí é como se ele fizesse uma forma, né? Em Exato. volta, que vai preservando. E daí, quanto mais fino e mais lento, mais ele consegue penetrar nos detalhes daquele serzinho. Isso. Na verdade, toda a matéria orgânica do animal ela acaba decompondo mesmo depois dele estar soterrado, né? Uhum. O que acontece é que como ele decompõe já dentro dessa, vamos chamar de Essa casca. essa casca de lama aí, Uhum. esse sarcófago natural, ele não vai se mexer. Então, ele fica do jeito que esteve. E em casos extremos, não é o caso aqui para os nossos fósseis do Rio Grande do Sul, tu consegue, inclusive, preservar a impressão dos tecidos, né? Então, tecidos como as escamas, ou pelos, penas, ou o que quer que seja de tecidos orgânicos que normalmente se perderiam, às vezes se preservam, né? Não tivemos essa sorte ainda no Rio Grande do Sul, mas a gente nunca sabe. É sempre uma surpresa, né? Com certeza. Eu acho que a graça é exatamente essa, né? As descobertas são sempre inéditas e daí dentro desse espaço que vocês visitam e revisitam, é sempre possível encontrar algo novo, né? Tem sempre uma originalidade. E aí, então, indo um pouquinho para o lado da iniciação científica, da participação dos alunos nesse processo, convido a Helena para falar um pouco da infância, talvez, juventude, o que fez com que ela se aproximasse da biologia como escolha, em que semestre que está, e mais especificamente, então, da paleontologia. Então, boa tarde. Eu sempre gostei de dinossauro, fui aquele estereótipo da criança que gostava de dinossauro e daí queria o livro e queria o boneco. Eu estava relembrando esses tempos de quando eu assisti Jurassic Park pela primeira vez. Eu tinha 6 anos de idade e eu chorei quando rolaram os créditos, dizendo que era o melhor filme que eu já tinha visto na minha vida. Que a que a música era muito emocionante. Funciona até hoje, né? Não, envelheceu muito bem, né? Assim como um fóssil. Então, tá bom. E uma das coisas que guiou a minha escolha, assim, pela biologia, não foram os dinossauros especificamente, mas é algo que acaba englobando, assim, que foi a minha vontade de trabalhar com museu. Né? Eu sempre gostei muito, assim, museu de ciências naturais, assim. Eu poderia ir para um e passar a tarde toda, assim, só matando tempo. E eu cheguei nessa conclusão, assim, que se é um lugar que eu acho tão legal, que eu poderia passar, assim, uma jornada de trabalho dentro, por que não trabalhar em um lugar assim, né? Um bom critério. Então, ao longo dos meus anos, eu tive várias vontades profissionais e, na verdade, a biologia é relativamente recente. Eu fui concluir na biologia no primeiro ano do ensino médio. Fiquei em dúvida entre história e biologia e concluí que eu acho que pela biologia eu consegui mais áreas de trabalho pelas quais eu me interessava. Então, eu acabei, assim, logo entrando no curso, fui trabalhar com entomologia, né, no laboratório de entomologia e biogeografia e sistemática. O que é entomologia? Entomologia é o estudo de insetos. E eu entrei lá trabalhando com insetos preservados não em âmbar, mas na resina antes de virar o âmbar, né? O âmbar é a resina fossilizada. E tanto é que eu estou trabalhando com isso até hoje. Só no segundo semestre
que eu fui entrar no CAPA e trabalhar daí com vertebrados, com dinossauro mesmo. Hoje eu estou no 5º semestre, ainda estou no CAPA, ainda sou bolsista lá. E acabo trabalhando, né, nessa parte de acervo, de museu e de pesquisa. E nós temos, então, né, o CAPA, ele é referência não só regional, como nacional, até mundial, né, nos estudos de pesquisa paleontológica aqui na região, e fica ali na 4ª colônia. Então, como é que se dá esses grupos que vão à expedição, né? Que vão em busca? Como é que ocorrem os deslocamentos? Como é que algum estudante que agora nos escuta pode se aproximar dessas pesquisas, digamos que seja alguém que está entrando lá no 1º semestre, né? Para fazer... Bom, essa narrativa da Helena faz parte da narrativa dela, mas alguém que vá fazer agora também, né? Alguém que está entrando com outra experiência, quer fazer uma busca mais ativa, como é que seria? Uma das coisas que é de certa maneira, uma filosofia nossa do CAPA é que todo mundo faz tudo, todo mundo participa de todas as etapas, né? Então, isso a Helena sumarizou perfeitamente na fala dela, né? Ela trabalha desde a parte museológica até a pesquisa, até a prospecção. Então, todas as partes do trabalho de um paleontólogo, de uma paleontóloga, são enfrentadas por todos os dias ali. Normalmente, a maneira como a gente trabalha, né, se um estudante quiser participar da equipe, né, especialmente dos trabalhos de campo, a gente orienta que busque um estágio, que seja voluntário, ou às vezes, ocasionalmente a gente tem ofertas de bolsas mesmo, né, no nosso site, mas que entre em contato conosco pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo e-mail. E normalmente o que a gente faz é um período de ajuste, assim. Então, a pessoa ela é convidada a trabalhar conosco, ela participa de algumas das atividades e, dependendo se ela realmente gostar daquilo que ela está vivenciando, então a gente começa a inserir aos poucos em todas as atividades, incluindo a saída de campo, né? As saídas de campo, elas sempre são realizadas com acompanhamento de um dos paleontólogos do centro, naturalmente, né? Porque é patrimônio natural, e a gente sempre tem que manter todas as responsabilidades que estão por trás de uma saída de campo, né? Não é simplesmente sair passear de caminhonete e brincar de Indiana Jones, né? Então, normalmente envolve isso, né? Primeiro, tem que realmente gostar do trabalho, porque uma das coisas é tu gostar de paleontologia, outra coisa é tu gostar de ser paleontólogo. Porque dinossauros são legais, paleontologia é super legal. Eu acho excelente isso, assim, tirar o romantismo, né? Porque é muito trabalho duro. Depois vou pedir para Helena contar um pouquinho de todas as etapas que ela se envolveu até agora e quais foram as quebras de paradigma, talvez, que ela foi enfrentando. Mas, a gente tem que enfrentar os ossos do ofício, né? Que na paleontologia são vários. E literais. E literais, os fósseis do ofício, né? Então... nesse processo de, vamos dizer assim, de ajuste, que a pessoa vai realmente ver se o bichinho que picou ela fez ela querer ser paleontóloga de fato, né? E do contrário, existem várias maneiras de tu gostar de paleontologia e lidar com paleontologia sem necessariamente querer enfiar o pé no barro ou quebrar pedra ou o que quer que seja, né? A gente tem várias oportunidades de comunicação para trabalhar na comunicação, nas redes, na educação mesmo, né? Então a paleontologia ela é multifacetada, como todas as ciências naturais são, né? Então, Helena, conta pra gente, desde o momento que tu entrou no CAPA, quais foram essas etapas, que às vezes se mesclam, né? Não quer dizer necessariamente que tenha havido um intervalo entre elas ou algo assim. E essas atividades que, em certa medida, como o Flávio estava falando, se sobrepõem, porque é uma formação integral, né? A iniciação ela é feita justamente nesse sentido, de oportunizar que o estudante conheça de tudo um pouco, para que ele depois tenha um repertório para escolher onde que ele quer trabalhar, né? Então, conta como é que foi esse teu ajuste e essa descoberta, às vezes, talvez lá descobriu algo que nem sabia que gostaria de fazer. Conta como é que foi lá dentro. Assim, eu acho que
não só na paleontologia, eu imagino que em qualquer área, mas em especial na paleontologia, porque tem um pouquinho assim do trabalho manual envolvido. É uma área que exige muita paciência. E isso é um negócio que eu tive que me acostumar, porque eu tendo a ser um pouco apressada. Mas logo que eu entrei no CAPA, me foi designado um material para trabalhar. E a primeira coisa assim, que eu comecei fazendo com esse material foi preparar ele, terminar de preparar ele. A preparação de um fóssil é basicamente pegar o bloco em que o fóssil está e tirar todo aquele sedimento que tem em volta, toda aquela rocha, até sobrar só o fóssil. Ou pelo menos tirar tudo possível, porque às vezes o fóssil ele é muito sensível, né? Ele é muito frágil. Então, às vezes, tirar toda a rocha vai fragilizar ele ainda mais. Sim, então, às vezes a estrutura está se mantendo justamente porque tem esse sedimento em volta. Então, às vezes, a gente vai mantendo uma basezinha, uma estrutura assim para ele não se desmontar. E isso é um processo que leva muito tempo. Dependendo do tamanho do material, tem gente que passa anos, às vezes a pós-graduação inteira, só preparando o material. Principalmente assim, tendo cuidado e tal. Então, isso foi um negócio que eu tive que... Fico imaginando o osso com as suas reentrâncias. Uma pergunta aqui, enfim... Quando vocês retiram algo, eu acredito que no primeiro momento vocês identifiquem que é um osso, mas talvez por uma curvinha, alguma coisa, vocês possam deduzir ou reconhecer que seja um osso assim, um osso assado, mas talvez não sei como é que acontece isso, porque eu fico imaginando cada reentrância que vocês têm que lidar pode ser uma descoberta no próprio tirar a terra de volta. Sim. Algo se revela ali que talvez não era o que vocês estavam esperando, né? Sim. De fato né? Conta a história do... O Flávio, ele sempre diz, assim, que enquanto a gente está em campo e vai encontrando as coisas, é o momento que tem de se emocionar. E começar a ter ideias e pensar, isso daqui talvez seja tal osso, seja tal bicho. É o momento de se... No primeiro momento imaginar, pegar assim, e levar, depois a gente vê o que faz. Depois a gente vê o que é. Mas o meu próprio material, ele é um material relativamente pequeno, principalmente no sentido de que o que eu recebi não era um bloco. Ele era um material que já era de outra universidade, era um material da UBRA, que foi enviado lá para o CAPA, e ele já estava parcialmente preparado. Tinha um dos ossos que já estava preparado, e os outros eles estavam em pedaços de blocos. Então, era um bloco mais ou menos em torno de 30 centímetros de comprimento. Amostras de mão mesmo, né? Então, assim, ele não era muito grande, mas mesmo assim, na preparação de um desses blocos, que era o maior que tinha, eu encontrei um dente, que foi uma grande surpresa, assim, pro meu material, considerando principalmente que o meu material é de um herbívoro e que o dente que eu encontrei provavelmente era de um carnívoro, né? Então, acaba sendo um registro bem legal, até como evidência para, olha só, um predador tentou caçar esse bicho que eu estou estudando. Sim, já apresenta uma narrativa, né? O próprio achado vai dar uma cena, vai dar uma situação. Então, né, nesse caso, dá para inferir que talvez o predador não tenha sido tão feliz na sua... né? Brigaram e ficaram os dois ali. Ou perdeu um dente, né? Ele perdeu um dente junto. Sim. Tem várias hipóteses aí para se levantar, né? Por que foi parar um dente no meio do quadril do bicho do outro, né? Ou às vezes o bicho estava andando e cuspiu um dente ali em cima só, sim, né? A gente não sabe. Aí vem a parte da pesquisa, né? Mas isso é uma das coisas bacanas, assim. Eu acho que a tecla que eu mais bato com os alunos que me cabem orientar é isso que a Helena falou, né? A paciência, assim. Porque tu tem um fóssil.
ele ficou 230 milhões de anos esperando ali, pacientemente, até cair na tua mão. E ele tem muita coisa para te revelar, paradoxo, então tu não né? pode quebrar. Se tu quebrar, tu tá destruindo, olha a viagem que esse material fez no tempo, né? E se tu quebrar tudo, tu não vai ter o que estudar. Então tu tem que ir maniando a tua curiosidade com a tua pressa para descobrir e tomar decisões também. Então, por exemplo, isso que a Helena falava, às vezes tem que deixar a rocha. Isso só quem sabe é quem está preparando. Então, o estudante precisa sentir o material, precisa saber se está na hora de parar ou não. E o mais legal de tudo é que tu nunca sabe de fato o que está lá até que tu limpe todo o material e descubra. A gente tinha 3 ossos quando a Helena começou a preparar, quando ela terminou tinha 6, 7 e um dente de um outro bicho que a gente não sabia antes. E ela foi a primeira pessoa, foi o primeiro ser vivo a ver aquilo em 220 milhões de anos, né? Então é quase romântico, né? Se tu pensar assim. Tem uma certa, eu imagino assim, ou pelo menos a forma como eu me sinto, né, ouvindo isso, é uma certa reverência àquele material, né? Porque, olha, eu quando vejo alguém usando, e aqui vou tergiversar um pouco, quando um cabochão bonito, assim, um colar, uma pedra, né? Eu fico pensando, olha a viagem que essa pedra fez para estar aí ornando o pescoço de uma pessoa, né? Porque traz uma ancestralidade ali. Né? Nessa antiguidade com os fósseis não é diferente, né? Sim, é um respeito que a gente tem como tu tem que ter com qualquer patrimônio. E tu querendo ou não, tu tá lidando com a gente está lidando com pedaços da nossa própria história ou da história da nossa biodiversidade, né? Então, eu pessoalmente acho fantástico, assim. Então, não tem como não tratar aquilo com o mais profundo respeito e reverência, porque é formidável tu ter aquilo ao alcance do teu toque, assim, e poder disponibilizar isso para as pessoas é algo que é bastante gratificante, assim, tanto através dos estudos quanto através do trabalho museológico. Então, e puxando então, Helena dá continuidade aí, então, indo para esse trabalho museológico que tem já traz um outro lado, né, dentro ali do CAPA, tem as exposições, né, vocês recebem pessoas, tem as impressões 3D que são feitas, né, para as exposições. Conta um pouco desse lado também. Então, como o CAPA ele é primariamente um laboratório, a amostra que a gente tem ali, ela está sempre mudando. Porque tem muito material que entra, material que sai, porque são materiais que ainda estão sendo estudados. Então, toda vez que tu for no CAPA, vai ter alguma coisa que estava lá antes e não está mais, ou uma coisa que não estava e agora está. Mas, no geral, assim, porque são o que a gente tem exposto, tem réplicas, mas também tem os originais, né? Mas, no geral, assim, na parte das réplicas, eu acabei me inserindo na produção de réplicas mais ou menos logo que eu entrei. Eu comecei com a preparação de fósseis, mas logo eu fui para a produção de réplicas, que é mais ou menos parecido, né? Tem que lixar muita coisa. É divertido, assim. Eu acho que justamente porque a réplica tu não tem a preocupação de quebrar e, né? Quebrou e imprime de novo, paciência. Eu acho que tem um pouco mais essa despreocupação, assim, e acaba sendo mais lúdico, né? Mais lúdico, assim. É um processo bem divertido, mas, no geral, a minha parte favorita da produção de réplicas é a pintura. Que eu acabei indo para a pintura só, acho que quase um ano depois que eu entrei no CAPA. Mas é divertido, a parte de criar a réplica é bem divertido, assim. Ainda mais porque, como a gente não tem muito como saber a cor deles, a gente tem um pouco de liberdade criativa na hora de pintar. Mas daí é feito o quê? Dentro do habitat que ele tinha? Como é que é feito, então? Digamos lá que vai haver algo que seja uma estimativa,
de tons que ele tinha, ou nem isso? Depende do mood, assim, né? Depende do humor do momento. Às vezes a gente segue um padrão biológico, assim, né? Vamos pensar, um animal que é um predador pequeno, que a gente postula que ele seja um predador de emboscada. Ele vai ter cores mais ou menos como as do ambiente que ele estava. Então a gente inventa ou copia de algum predador da atualidade e coloca, mas a verdade é que tu não tem como saber. Então é um palpite guiado. E às vezes a gente dá asas à imaginação. O último que a Helena pintou, a gente inspirou ele no Horácio, que é o dinossauro da Turma da Mônica, né? Então, tudo depende do que tu queres fazer, né? Quando a gente pensa em reconstruções. Quando a gente está falando de uma réplica de um esqueleto, a gente tenta fazer com que ele fique com a cara de fóssil. Mas, de novo, é um ambiente mais, vamos dizer assim, embora sério, com um certo grau de relaxamento, assim. Então, é o lugar onde a gente ouve uma música, onde a gente trabalha contando piada, onde a gente trabalha discutindo ciência. Então, isso que é legal, eu acho, do nosso trabalho, né? Tem trabalho para todo dia. Tem todo tipo de trabalho para se fazer, desde aquele de ficar quieto e compenetrado, que é preparar um fóssil ou ler, porque a gente tem que ler pra caramba, mas também dá para trabalhar brincando também, às vezes, né? E dentro depois... Bom, ainda, né, falando sobre essa parte dos fósseis, eles depois, ou melhor, das réplicas, eles depois vão ser expostos, porque tem outras feiras e outros locais que esse material viaja, né? Então, tem essa ludicidade também de quem vai ver. Porque, né, recentemente, a gente fez uma visita para uma cidade próxima, que é a cidade de Agudo, e vimos lá réplicas que eles colocaram na praça, para valorizar a questão dos geoparques, né? Já, em episódio passado, já falamos aqui sobre a instauração dos geoparques. Então, essa informação viaja e acaba se tornando uma vitrine para o próprio CAPA, né? Então, eu imagino que seja muito gratificante também alguém que desenvolve um material, um estudo, para algo que vai ser colocado na praça da cidade, né? Ou, em outras cidades aqui da Quarta Colônia. Agora me falha a memória, vocês provavelmente vão lembrar que a Praça Central é uma cidade pequena, então de um lado tem a igreja e do outro lado tem os dinossauros, né? Mas é isso, tá lá tudo convivendo em harmonia. E da Praça Central, então é algo que deva trazer bastante orgulho pelo acesso à ciência, né? Pela parte de divulgação científica que essas exposições acabam fazendo, né? Como é que é esse estudo também que vocês fazem das leituras, né? Tu comentou que vocês leem muito, mas não é só a parte de artigos que vocês precisam publicar, enfim, mas eu vejo que também o CAPA tem redes sociais bastante, enfim, diversas e cheias, né, bastante ativas. Como é que quem faz essa parte lá também? Tem... Todos nós. Pois Como tudo no CAPA, tudo é feito por todos, né? Era essa a resposta. Eu acho que nós, como cientistas que somos, a gente tem um papel muito importante na sociedade, que é de traduzir a ciência para quem não está acostumado com o nosso jargão. Então, e às vezes a gente falha. Eu estava falando em afloramento aqui sem conceituar o que é um afloramento, né? Então, a gente tem que traduzir essa nossa linguagem que é técnica e que é importante de se ter, mas para dar acesso às pessoas a isso que a esse patrimônio que a gente explora, né? Paleontologia é fácil porque todo mundo gosta de dinossauro e quem diz que não gosta está errado. Mas tem um apelo bacana, né? Até é bem curioso pensar que nessas épocas de negacionismo científico que a gente viveu alguns anos atrás e ataques à universidade, um dos poucos lugares da universidade que não sofreu ataques foi o CAPA. E eu gosto de pensar que talvez seja pelo fato de que a gente convida as pessoas a entrarem no nosso meio, a participarem do nosso processo, a conhecerem o nosso... saberem que são pessoas que fazem, são jovens que fazem aquilo ali, né? Eu gosto de pensar em mim como um jovem ainda e eu sou um dos mais velhos lá dentro, né? Então, eu acho que isso,
quando tu mostra que aquilo é feito por seres humanos, pessoas que tu vê na rua, assim, as pessoas se aproximam e elas entendem que aquilo é uma coisa importante, né? E desenvolvimento de toda a região. Agora, com os geoparques, isso deu um outro passo. Mas quando estava só o CAPA, já era, né? Existe uma série de ações que são promovidas, tipo o Paleodia, que integram a comunidade. Eu acho que esse ponto que tu traz é muito importante, não só de todos participarem de todas as etapas, mas de integrar com a comunidade, porque daí existe aquele sentimento de que é de todos. Muitas vezes, dentro do serviço público, das instituições públicas, a gente percebe que o discurso é de que isso é de todos, mas, na prática, o sentimento é de que não é de ninguém, porque, às vezes, está muito solto, ou abandonado, ou não está bem cuidado. E o CAPA, ele consegue promover esse sentimento comunitário, de que é não só de todos que estão lá, mas da instituição, da comunidade. E isso se reflete, por exemplo, no apoio de empresas e, enfim, nas atividades que o CAPA produz para a comunidade, porque as pessoas de toda a região, né, enfim, participei de um Paleodia até hoje e o clima para a comunidade era de parque de diversões. Sim. Então, era uma coisa extremamente gratificante para quem estava lá. Todos os serviços ofertados e pessoas da região podendo expor seus materiais, as empresas da região podendo mostrar sua marca, enfim. Então, são coisas que ficam marcadas como essa efetividade, né, do sentimento de pertença que o CAPA promove. É muito legal, porque, de repente, a identidade visual de uma região começa a se tornar uma identidade oriunda de ciência, né? Olha que troço poderoso que é isso, tu ter a ciência como um promotor de desenvolvimento social, né? Então isso é super bacana, assim, poder acompanhar todo esse processo. E aí vai mais um pouco do quanto a paleontologia é surpreendente, né? Não era uma coisa que eu imaginava que eu fosse estar vivendo quando eu comecei a estudar paleontologia lá no passado. Eu esperava botar um chapéu de couro e ir pro... Tu tá no CAPA há quanto tempo? Eu tô no CAPA desde 2015. Bom, desde 2015 já mudou muita coisa, né? Exato. E que dirá desde quando eu estava na graduação, entrando no meu laboratório de paleontologia pela primeira vez, assim, né? Mas essa coisa do pertencimento, assim, se tu me permite fazer uma parte, claro, é muito importante. Uma das filosofias que o CAPA tem, que é de manter o patrimônio próximo de onde ele foi achado. Isso foi o que motivou o Condesus, que é o consórcio das prefeituras, a criar o CAPA, porque eles queriam que os fósseis ficassem ali. E no momento em que os fósseis começaram a ficar na região, as pessoas da região se tornaram fervorosos guardiões daquele patrimônio. Então as pessoas defendem, porque aquilo é delas, aquilo de fato é delas, é de todo mundo, é de todos os brasileiros, na verdade, né? Então a gente acaba tendo um monte de colaboradores. Sexta-feira mesmo, a gente estava penando para carregar um bloco de rocha e um dos agricultores que estava passando por lá veio e deu uma mão. Justamente isso que eu queria pontuar, assim, que as descobertas, elas são feitas também pela população. A gente não ia ter como acessar o afloramento se o dono daquela propriedade não permitisse. Claro. Né? E não colaborasse com isso, né? A gente poderia facilmente ter sido expulso de lá com um tiro pro alto, mas isso não Nunca aconteceu. Mas isso não acontece justamente assim, porque a população local valoriza, reconhece, inclusive o dono ali do terreno, seu Paulo, ele disse assim que a esposa dele acha o máximo e tem camiseta e tem moletom. Que legal. E se empolga junto. Então tem isso assim que acaba sendo uma via de mão dupla, né? Claro, e para ver a importância, eles não têm dúvidas de que o CAPA e toda a pesquisa que é desenvolvida na região reverte em benesses para a população, ponto. Senão eles não estariam tão engajados, né, junto. Então, isso é muito importante. A gente... Bom, e aí, como é que vocês
quando vocês descobrem o afloramento ou recebem uma informação de afloramento, vocês precisam, acredito eu, que pedir autorização para entrar num determinado terreno ou não necessariamente? Sim, para tu passares da cerca de uma pessoa, tu precisa ter autorização dela, né? Ainda que o subsolo, ou seja, tudo que está enterrado, seja patrimônio do país, da União, né? Em tese, a gente tem acesso, ou melhor, os agentes da União têm acesso ao que está no subsolo, a gente precisa ter como chegar até lá, Sim, né? então já começa aí, né? E tem casos históricos assim de pessoas que não permitiram que colegas entrassem na sua propriedade, daí os colegas foram com mandado judicial e para conseguir o acesso, e tu de fato consegues. Mas é uma coisa tão complicada, né? É tão mais fácil a gente fazer essa conversa, Já fazer começa esse com um jogo. embate, Exato, né? exato. Então, isso é uma alegria muito grande, que na Quarta Colônia a gente não precisa passar por isso. E, na verdade, a gente é convidado a ver. E é super legal porque muitas vezes a gente recebe fotos, assim, tava mexendo na lavoura, apareceu uma coisa estranha. O que é isso? Pá, tu vai lá, o cara descobriu uma espécie nova, assim. Então, eu acho que tinha um senhor que me falou uma vez, né? Tu pega muito mais moscas com mel do que com vinagre. Eu acho que se tu fizer uma conversa doce ali, se tu trabalhar com jeito, tu consegue fazer muito mais amigos, né? E, como disse o seu Paulo lá na sexta-feira, ganha todo mundo, né? Então, a região toda sai ganhando com isso. Eu fico... Já é uma coisa, né? Imagina eles se reverterem desse orgulho, né? Dizer... acharam lá na minha propriedade. Isso também valoriza, né? Valoriza. Inclusive, tem espécies que são nomeadas homenageando a família ali, o sítio onde foi encontrado. Que legal. Eu faço essa pergunta porque, bom, o meu mestrado é em patrimônio cultural e nós tínhamos, às vezes, alguns estudos de caso, justamente, e eram situações assim, próximas, aqui nas missões, coisas mais até de cunho arqueológico do que paleontológico, de situações em que havia a omissão de determinado achado. E essa omissão por quê? Porque o medo de que o território fosse ali ser embargado a uma construção, ou fosse se proibir que mexesse naquela terra, ou que, em alguma medida, a federação tomasse aquele pedaço de terra do proprietário. Isso faz algum sentido em termos paleontológicos? É um instrumento legal de preservação que existe, tu tombares uma área. E é um assunto que divide a própria comunidade, assim, de certa maneira, paleontológica. Vou falar aqui como Flávio, não como paleontologia brasileira, né? De novo, eu acho que todo esse tipo, quando tu tomas uma atitude muito extrema, tu tens uma resposta extrema. Igual, E no caso da paleontologia que a gente faz aqui na região, normalmente os fósseis aparecem numa área que já não é usada para produção. É uma área de erosão, uma área de ravina, uma barranca de açude. Então as pessoas já não vão plantar lá. Nesse sentido, não é uma área de interesse econômico para elas. O trabalho do paleontólogo, mesmo que fosse no meio da fazenda, no meio da plantação de arroz do sujeito lá, a gente vai lá, tira o fóssil, segue a vida, o agricultor segue plantando, ganhando seu sustento, o paleontólogo salva o patrimônio, leva para a comunidade acessar e todo mundo termina feliz. Se ninguém cavar, não vai aparecer fóssil. A mesma coisa quando tu constrói uma estrada, quando tu constrói uma casa, a fundação de um prédio, o que quer que seja. Então, e se a gente for muito agressivo no nosso afã de proteger o patrimônio, às vezes as pessoas não vão comunicar. E quem melhor para comunicar um achado do que quem está com o nariz ali na terra, né? Quem está com a pá na mão, quem está manipulando, quem está dirigindo a retroescavadeira. Então, de novo, é uma negociação que a gente faz. Normalmente, o Estado lança mão de embargos e medidas mais pesadas de proteção ao patrimônio quando tu tem um delito. Quando se vê que propositalmente a pessoa destruiu o patrimônio ou ocultou o patrimônio, o que quer que seja.
Felizmente, a quarta colônia não tem isso, pelo menos no que diz respeito à paleontologia, porque nós temos um monte de aliados e as pessoas sabem, toda a comunidade da quarta colônia sabe que o que a gente faz é inofensivo e, do contrário, é benéfico para a região, né? Então, é uma conversa agradável, pegamos várias moscas com mel e não com vinagre, né? Tá certo. E dentro agora, já pensando para a programação do segundo semestre, né? Já tem... normalmente o Paleodia acontece em outubro, né? Já tem datas, já tem alguma informação. E nós sabemos que estamos ainda na dependência de questões climáticas, enfim, as coisas... O próprio semestre aqui na instituição, né? Hoje recebemos a informação de que a greve foi formalmente encerrada, então a partir da quarta-feira os servidores técnico-administrativos retornam às suas atividades, mas isso acabou acarretando numa revisão do semestre, né? O semestre foi recalculado e as atividades que então seriam relativas ao segundo semestre vão acontecer a partir de setembro. E não sei o quanto isso impacta diretamente em atividades que o CAPA já pensa, porque são outubro muito em relação com seu mês das crianças, imagino, alguma coisa nesse sentido. Qual que é existe alguma previsão? Existe, mas nós vamos ter que recalcular todas essas datas agora, né? Como tu estava falando. Mas uma das coisas que o CAPA já voltou algumas semanas é atender nos fins de semana. Então o CAPA está 7 dias por semana aberto para receber visitantes. E nas redes sociais a gente nunca para, né? Uhum. Então todas essas informações a gente coloca à disposição no site. O Paleodia ele sempre fica um pouco à mercê do clima, né? Então, mesmo com a mudança de calendário, a gente não pode deixar muito para depois, porque senão começa a ficar muito quente. E o legal do Paleodia é brincar no sol, né? Brincar no gramado lá da frente do CAPA. Então, não dá para ser muito calor, senão o pessoal sofre um pouquinho. Então, provavelmente, ele vai se manter por volta de outubro, que é em alusão ao Dia das Crianças mesmo, é para isso que a gente faz, né? Então... mas a gente vai ter que recalcular essa data com certeza em virtude de todas essas mudanças de calendário que a gente teve. É uma das coisas que eu me recordava agora, né? Mais uma vez reiterando que todos no CAPA são convidados a fazer tudo. Inclusive tem aqueles que se fantasiam de dinossauro. A Helena, conta, tu nunca passou por essa experiência? Eu ia passar por essa experiência, por vontade própria, no Paleodia, que acabou sendo cancelado, né, no ano passado, que justamente em função de chuva e tal, a gente foi adiando e as datas não iam encaixando assim com o calendário dos professores e acabou que ficou para esse ano mesmo, né? Uhum. Mas é mais um motivo de ter um clima ameno, né? Porque a pessoa ficar dentro uma fantasia no calorão, né? Mas pretendo me voluntariar novamente. Deixa eu anotar aqui. Então. Calma, vai ficar gravado. Uma outra coisa que é muito legal é que existe como se fosse o paleontólogo mirim, né? Existe o espaço para que as crianças sentem no chão, na areia, na terra e brinquem, né, de ser paleontólogos. Então, e tudo isso é feito a céu aberto, né? Então, é uma vivência também. Inclusive, passar um pouquinho de calor faz parte, né? Para verem como é que é na vida real. Gente, muito obrigada pela participação de vocês aqui. Gostaria de falar alguma coisa que eu não perguntei e encerrar com alguma sugestão? Jurassic Park continua sendo um clássico, né? Os clássicos, né? Os novos já são motivo de debate. E só posso agradecer, então, que tivemos essa conversa agradável e sempre contem conosco. Querem, de repente, então, colocar as redes sociais? Sim, vocês podem acompanhar todo o nosso conteúdo no @CapaUFSM no Instagram. CAPPA, né? Com 2 P's. Isso, exatamente. CapaUFSM com 2 P's. Todos nós temos nossos perfis pessoais, onde a gente joga conteúdo de paleontologia, afinal a gente respira paleontologia todos os dias, né? No Facebook também, @CAPPAUFSM, CapaUFSM. Nosso e-mail, capa@ufsm.br. Então,
Quem quiser contatar a gente, quem quiser fazer parte da equipe, quem quiser só visitar e ver como é que são os dinossauros de fato, é mais do que bem-vindo. E reiterar o agradecimento sempre pelo espaço aberto que tu disponibilizas para a gente, né, Jéssica? É sempre muito bom poder conversar sobre o assunto que a gente ama e ter esse espaço na universidade é sempre muito bem-vindo. Imagina, a gente se coloca ao dispor, então, digamos, escolas, quem quiser visitar pode fazer esse agendamento por e-mail, tirar dúvidas, enfim. Isso. E se alguém de outro curso, alguém lá das artes visuais, nossa, mas eu gostaria muito de fazer concepts de dinossauros, pode entrar em contato também. Chega junto, a nossa mais nova estagiária do desenho industrial, né? Tá lá fazendo acontecer. Que legal. Essa multifatorialidade, eu acho que é a marca, né? Que fica o resumo desse episódio, eu acho que é isso, né? A paleontologia fornece espaço para todos, né? Tendo boa vontade e paciência. Com certeza. E para você que nos escutou, então, muito obrigada por ter nos ouvido até agora. Mais uma vez, fique de olho aí nas nossas redes, @ineditadospodcast, @editora UFSM e @livraria e grife UFSM. Fique de olho nas nossas promoções, nas pré-vendas, porque temos ainda mais todo julho com essas pré-vendas e promoções com a campanha Salve o Livro. Um grande abraço, muito obrigada e até semana que vem. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM.